dia a todos e todas. Olha que auditório maravilhoso, né? Bom recebê-las aqui na universidade, né? Nesse momento tão importante, né? Tão especial, que é a solenidade de outorga do título doutor honoris causa, né? A Verônica, tá? Eu vou, antes de fazer uma saudação um pouquinho mais longa e saudar aqui a mesa, eu vou fazer aqui a composição da comissão de honra. Ela vai se dirigir ali ao recinto para trazer, então, Verônica aqui para o nosso auditório, tá certo? E depois a gente dá seguimento propriamente à solenidade. Então, eu gostaria de convidar Aurélio Martins Júnior, co-presidente nacional do Movimento dos Focolares, Ana Maria Lapenda Figueroa, coordenadora regional do Movimento dos Focolares. Por favor, aqui nessa parte, por favor. Margarida Maria de Araújo Costa, que é a irmã de Verônica. A sobrinha Ana Tereza de Araújo Gonçalves Guerra. Os proponentes do título, né, professora Maria José de Matos Luna, a professora Maria José, todos sabem, é diretora, presidente da Comissão de Direitos Humanos Dom Aldo Câmara, aqui da nossa universidade, que ontem celebramos 25 anos, né, Maria José? O professor José Augusto Suruagi Monteiro, que também foi proponente do título, por favor. Professora Andresa Daniela Pontes Lucas, também proponente do título, por favor, Andresa. E o professor Junor Cornélio Matos, né, que propôs também o título, mas dirige também a nossa editora, a editora da Universidade Federal de Pernambuco. Então, por favor, com Carlinha, aí vocês vão ali para trazer aqui o recinto. Então, solicitamos que todos fiquem de pé para a entrada da senhora Vera Araújo. Então, vamos sentar, nos acomodar. Quero saudar o professor Amaro, pode sentar, saudar o professor Amaro, nosso querido reitor, amigo aqui da nossa casa, né, meu amigo pessoal também. Uma alegria tê-lo conosco aqui nesse momento. Essa mesa está muito especial, viu? Paulo Henrique Martins foi meu orientador de mestrado também, né? E é um grande amigo, viu? Grande amigo, o Bispo Dino, uma saudação muito especial, bom tê-lo conosco. Né? Saudar também o nosso magnífico reitor, Paulo. Paulo é um grande companheiro da nossa jornada das universidades, né? Participa também das nossas associações, tanto do consórcio Universitas, que é o consórcio das universidades aqui do estado de Pernambuco, que eu tenho a honra de coordenar, como também, né, do GCUB, né, que é o grupo de colaboração internacional das universidades brasileiras, além de ser integrante também do Fórum Nacional da Educação, que a gente participa junto à CAPES, né? Então, bom revê-lo, meu querido, e saudar também Ana, né, a grande
É um grande prazer tê-la conosco, né, de modo muito especial nessa manhã, tá certo? E, obviamente, fazer uma saudação também aos familiares aqui presentes, né? Eu vou repetir aqui a irmã Margarida, que está conosco, junto com João Bosco Costa, que é cunhado, Ana Tereza de Araújo Guerra, sobrinha, que está aqui, integrou a comissão de honra, Cristiana Araújo Costa, sobrinha, Luciana Araújo Costa Oliveira, também sobrinha, Marcelo Carlos Ramos Mergulhão, que é primo, Maria de Fátima Ramos Mergulhão, a prima, Luiz Antônio de Araújo Marinho, Joselice, é isso, né? Barbosa. Desculpa, José Celi, desculpa. Barbosa de Oliveira Marinho e Clarice de Oliveira Marinho. Então, esse é um momento muito especial, né? Acho que essa comunidade é uma comunidade de referência, né? A gente se sente muito vinculados, né? Todo mundo que está aqui, né? Com esse momento. E registrar também, né, a presença do movimento político pela unidade do Brasil, representada por seu correpresentante, o senhor Johnson Pinto, e pela senhora Sara Gomes. Então, é importante tê-los todos conosco. Desta forma, nós declaramos aberta a solenidade, né, de ortoga do título doutor honoris causa, a senhora Verônica, querida Vera Ana Ramos de Araújo. Nós vamos ainda registrar, já agradecendo a presença do senhor Eduardo Sobral, coordenador regional do Movimento do Focolares, Jomere José Nery de Souza, presidente da Associação por uma Economia de Comunhão, Inaldo Félix dos Santos, diretor da Escola Santa Maria de Igaraçu, padre Corrado Martino, sacerdote e Movimento dos Focolares, padre Eckhard Schneider, sacerdote e Movimento dos Focolares, senhora Glória Nunes e os integrantes do Movimento dos Focolares de João Pessoa, Lucas Galindo, professor e pesquisador de Sociologia e um dos proponentes do título, Marcone Aurélio e Silva, professor adjunto pesquisador do Departamento de Ciências do Consumo, um dos proponentes do título, Miriam Cardoso, representando o Grupo de Educação para Paz, Arte de Amor, Maria da Conceição Lafayette, diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da UFPE, a professora Tássia Silva, representando a reitora da UPE, a professora Maria do Socorro Cavalcante, e a professora Paula Maciel, coordenadora da cátedra Chiara Lubick, representando o reitor da Unicap. Registrar também a presença da prefeita da cidade de Igaraçu, Elcione da Silva Ramos Pedrosa Barbosa. Então, neste momento, pedimos a gentileza a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro.
Ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digam verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Dando continuidade a essa sessão solene, convidamos o professor Paulo Henrique Novaes Martins de Albuquerque para o discurso panegírico em homenagem à senhora Vera Araújo. Primeiro, eu quero agradecer aqui o prazer, a honra de minha amiga e mestre Vera Araújo de poder ter se convidado para fazer esse panegírico. Não é? É uma honra. E agradecer, através do magnífico reitor, Alfredo Gomes, amigo e professor e mestre nosso aqui, em nome, agradecer a todas as autoridades, através da figura do professor Alfredo Gomes, agradecer a todos vocês aqui presentes, essa homenagem ímpar. Ler a obra da Vera foi um prazer enorme, muitos amigos com muitas informações, com muitas histórias, com muitas memórias. Desculpem se eu vou agredir alguém, mas eu disse assim, é o movimento feminista católico. O movimento feminista católico do pós-guerra, trazendo luminosidade, e eu percebi isso quando estive lá. Eu achei fantástica a sede do Focolare em Roma e toda a atuação lá no nível planetário. Eu digo, gente, é uma coisa fantástica mesmo, esse movimento feminista católico. E aí, numa brincadeira, antes de fazer a leitura, é o seguinte, eu soube, alguém falou que ela torce pelo esporte. Seria bom que alguém comunique a diretoria do esporte para criar uma nova agenda com a Vera ser o chefe de torcida. Bem, Laudatio Vera Araújo e a Sociologia do Amor. Agradecimento pela oportunidade de prestar esta homenagem a Vera Araújo, esta ilustre pernambucana. Com alegria, me dirijo aos presentes neste momento especial, em que fomos convidados para prestar uma homenagem mais que merecida à professora Verônica Ana Ramos de Araújo, ou simplesmente Vera Araújo, uma socióloga brasileira com graduação em Direito, Sociologia e Teologia. Vera lecionou Sociologia em institutos religiosos e universidades. Sua pesquisa foca na sociologia, na filosofia social e dos estudos culturais. Ela viveu em Recife, Brasil, na Itália, em Roma e Florença, e em Barcelona, na Espanha. Ela é fundadora da Rede Internacional de Pesquisa Social One e inspiradora do GT12 da ISA International Sociological Association, a Internacional de Sociologia, e que enviou um documento à professora Silvia Cataldi do GT12 da ISA sobre Sociologia do Amor, que é uma inovação no debate sociológico internacional, e Vera é uma inspiradora também na Associação Internacional de Sociologia, na criação desse novo estudo sobre afetos e emoções. A dedicação desta corajosa pernambucana à academia, sua paixão pelo ensino, sua incansável busca pelo conhecimento e pela espiritualidade, é exemplo inspirador para todos nós, o que justifica esta homenagem feita à mesma com a entrega do título de Dr. Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Antes de conhecer pessoalmente Vera Araújo, já ouvia falar de sua atuação no movimento dos focolares, através de pessoas de meu ciclo de relacionamentos e próximos da instituição. Houve uma primeira aproximação em 2012, por ocasião do Seminário Internacional Dádiva e Agir Agápico, realizado em Olinda. Mas foi a partir da viagem que fiz a Roma, em 2015, a convite da Universidade La Sapienza,
e do Grupo de Pesquisa Internacional Social One, ligado à Vera, que tive a oportunidade de me aproximar da homenageada e, igualmente, de outros pesquisadores do Social One, como a socióloga e metodóloga Silvia Cataldo, o sociólogo Genário Iorio, hoje diretor do Departamento de Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Salerno. Quem intermediou essa viagem à Itália, proporcionando essa experiência acadêmica ímpar, foi o sociólogo Lucas Galindo, que está aqui presente, e que, de fato, é uma figura extremamente generosa e bem exemplar de todo esse movimento de solidariedade internacional. Vale lembrar, inclusive, que desde esta ampla mobilização acadêmica surgiram, além do Seminário de Roma de 2015, um importante livro editado por Vera Araújo, Silvia Cataldo e Genário Iorio, intitulado L'amore ao tempo della globalizzazione verso un nuovo concetto sociológico. Tive a oportunidade de participar deste livro através da entrevista que os colegas Lucas Galindo e Lícia Paglione, de Social One, liderado por Vera, fizeram comigo na oportunidade e intitulado Ágape e Dono, entrevista a Paulo Henrique Martins. A entrevista foi publicada no referido livro, ao lado de outras entrevistas com sociólogos de prestígios, como Luc Boltanski, Axel Honneth, Michael Barroway, recentemente falecido, e Ana Maria Campanini. Vale lembrar que este livro, organizado por Vera Araújo e colegas, foi referência para eu poder aprofundar o entendimento das conexões entre dádiva, e meu tema de estudo preferencial, e o agir agápico, que seria expresso no conceito atual de amor social. Os estudos do grupo italiano me pareceram muito pertinentes para se esclarecer o valor dos sentidos das práticas amorosas para a organização das regras universais da dádiva. Esta reflexão sobre a amorosidade me pareceu uma proposta ousada, contribuindo para os avanços epistemológicos dos estudos sobre os afetos na vida social e na política, inclusive o professor Felipe, que está aqui em Campelo, que tem um livro belíssimo também sobre sociologia dos afetos e bem ligado à Vera também Araújo aqui. Então tem uma conexão profunda aqui de um pensamento que emerge a partir da solidariedade e da generosidade. Vera e colegas sugerem nesta obra que o amor é um novo conceito sociológico central para se pensar em sociedades complexas do século XX e XXI. Para estes autores, as ideias de controlabilidade, certeza e segurança, herdadas do iluminismo, não seriam mais eficazes para gerar uma explicação convincente para nossas vidas na atualidade. Esta proposta de revisão ontológica dos estudos em ciências sociais se consolidou através do resgate da ideia de ágape, que é herdada da tradição filosófica grega e oportunamente adaptada agora para os estudos sobre o agir amoroso. Ao lembrar a importância de institucionalização do grupo de pesquisa Social One, Vera afirma com Cataldo e Iorio que queremos trazer, antes de tudo, uma experiência de vida, de estudo e de confronto através de uma dinâmica dialógica. Um segundo ponto, Vera Araújo, trajetória no universo da convicção e da pesquisa. Vera Araújo nasceu em Camaragibe, município da região metropolitana do Recife. Na sua infância, Camaragibe hospedava uma grande fábrica de tecidos, ao redor da qual viviam juntos tanto os operários da fábrica quanto os funcionários e administradores, entre os quais seu pai, que se ocupava da contabilidade e da parte comercial da fábrica. Além das casas que hospedavam cerca de 7.000 pessoas, havia as escolas para meninas e meninos, respectivamente gerenciadas pelas irmãs da Sagrada Família, vindas da França, e pelos irmãos maristas. Foi na escola que Vera se deparou pela primeira vez com a realidade da desigualdade social, que alimentou desde seus 7 e 8 anos de idade sua decisão de melhor compreender os fundamentos da injustiça social e a buscar motivos e maneiras de ajudar a corrigir o problema. Ainda em Camaragibe, Vera se dedicou às leituras tanto de autores russos, franceses, ingleses, quanto de autores brasileiros, sobretudo nordestinos. Uma obra em particular representa o ponto de virada de sua percepção da realidade, é a Geografia da Fome, de José de Castro, que fez com que Vera Araújo descobrisse o Nordeste do ponto de vista sistêmico e estrutural. Mas é em Recife, quando ingressa na então Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco, que os horizontes se ampliam além das fronteiras nacionais. Eram os anos da Revolução Cubana, cujos impactos sobre o sistema social e político latino-americano ela e seus colegas seguiam atentamente como observadores. Vera fez o curso normal no Colégio Nossa Senhora do Carmo, no Recife, em 1956, e parte do curso de Direito até o 4º ano na Faculdade de Direito da Universidade do Recife, entre 58 e 62. Neste ano, ela teve que abandonar temporariamente a faculdade para se voltar para as outras urgências demandadas pelo cuidado social e espiritual. Mas concluiu a licenciatura em Direito na Universidade de Derecho de Barcelona, na Espanha, em 1970. Em paralelo, ela seguiu estudos de teologia no Instituto Superior de Ciência Religiosa
da Pontifícia Università San Tommaso d'Aquino, em Roma, em 1965. Em 1967, é convidada pela fundadora do movimento dos focolares, Chiara Lubich, a estudar sociologia, campo de estudos que se tornará base privilegiada de sua atuação pública. Ela realiza seus estudos de sociologia na Faculdade de Ciência Política da Universidade de Florença, na Itália, que concluiu em 1971. No âmbito universitário, junto com colegas, começa uma participação ativa visando a mudança do tecido social a partir do fortalecimento de ações comunitárias. Com outros voluntários, ela ia nos mucambos, interagia com operários, se empenhava no trabalho social junto às prostitutas do bairro do Porto do Recife. Os estudos jurídicos pareceram, na época, o caminho acertado para compreender a questão social e ajudar a corrigir as injustiças. Vera Araújo ingressou nas fileiras das Bandeirantes, a seção feminina dos escoteiros, para ampliar sua participação em ações sociais. A educação recebida no âmbito da universidade, no âmbito dos escoteiros, equilibrou os ímpetos da luta revolucionária que animava os dias de universidade, valorizando, Paulo, valorizando o encontro com a espiritualidade. Aos 20 anos de idade, conheceu alguns italianos que eram membros do movimento dos focolares e que chegavam ao Brasil para difundir o movimento. Esta experiência levou Vera a entender que ação social e fé caminhavam juntas e que Deus e a humanidade eram duas realidades que se complementavam. Começava naquele momento a aventura dinâmica de Vera Araújo no âmbito da Obra de Maria, conhecido também como Movimento dos Focolares. A partir desse momento, a história pessoal de Vera e a história do movimento se entrelaçam de tal forma que não é possível falar de uma sem falar da outra. Então, agora, o terceiro ponto, contribuição acadêmica da autora para o movimento dos focolares. Em 1961, Vera seguiu para a Itália a convite de Chiara Lubich, fundadora do movimento, e por lá ficou por 5 décadas. Seus estudos em teologia foram concluídos pela Universidade Maria Assunta, a única da área que aceitava o ingresso de mulheres, indicando o pioneirismo de suas ações. Na Espanha, finalizou o curso de Direito, iniciado na Universidade Federal do Recife. Foi também a partir do convite de Chiara que Vera embarcaria neste novo mundo das ciências sociais e da sociologia. Formou-se pela Faculdade de Ciência Política da Universidade de Florença. Sua experiência acadêmica permitiu que ela organizasse uma ampla bagagem teórica sobre o mundo e sobre a vida. Movida por esse sentimento de promoção de saberes circulantes entre pessoas e instituições, entre o social e o espiritual, ela teve papel importante nas atividades da Escola Abá, um centro de estudos interdisciplinares formado por cerca de 30 especialistas. Vera ingressou na instituição em 1995, permanecendo como responsável da disciplina de Sociologia até 2014. Tal centro, fundado por Chiara Lubich, desenvolveu-se com a contribuição do bispo Klaus Hemmerle, teólogo e filósofo e de alguns professores simpatizantes do movimento dos focolares, com o objetivo de aprofundar a experiência mística de iluminação intelectual de Chiara Lubich com o carisma da unidade. Ela também trabalhou durante esses anos com Chiara no Centro de Obra em Roca de Papa, acompanhando-a em várias viagens ao redor do mundo e oferecendo-lhes suas experiências e seu conhecimento. Ainda se destaca sua ativa participação como editorialista da revista Città Nuova, sediada em Roma, e sua participação como articulista da revista cultural Nuova Humanità, igualmente sediada em Roma. Ao longo de sua vida acadêmica, Vera Araújo proferiu inúmeras conferências no Brasil e no exterior, levando sua mensagem sobre os fundamentos do que seja uma sociedade da boa convivência, ou seja, uma sociedade fundada na convivialidade comunitária e na comunhão de bens como prática cotidiana. Ela se dirigiu a públicos dos mais diversos nos 5 continentes, nas universidades brasileiras e estrangeiras, nos organismos internacionais como a ONU e a Unesco, nos sindicatos de profissionais e conferências de bispo. Vera Araújo foi convidada para lecionar no Instituto Internacional Mysticis Corporis, situado em Lopiano, cidade próxima a Florença e uma das sedes do Focolare, e que constitui uma referência na formação dos que decidem seguir a vocação leiga do movimento. Ali permaneceu como docente de 69 a 99, lecionando diferentes disciplinas como História da Igreja, Elementos Sociais do Cristianismo, Doutrina Social da Igreja e Elementos do Marxismo. Vera Araújo é autora de diversos artigos publicados em revistas internacionais do movimento Focolare e coautora de diversos livros. Recentemente, em 2024, lançou pela editora Cidade Nova o livro Ser Diálogo, que constitui um compilado de textos da socióloga sobre suas reflexões e estudos acerca do diálogo e de uma nova cultura alicerçada na unidade. Os textos são a síntese do percurso cultural internacional da autora,
permeado de uma experiência profundamente enraizada na sua prática intelectual e na convivência constante com Chiara Lubich. Participou da qualidade de especialista junto a numerosos congressos e seminários sobre a economia da comunhão na Europa, Américas e Ásia. Para Corine, voluntária do movimento dos focolares, Vera se mantém conectada com suas raízes, apesar dos longos anos passados fora do país. Vera, diz ela, é uma grande intelectual que sempre consegue exprimir-se e fazer-se entender por todos os públicos, mas isso não é novidade. Vera esclarece esse modo de ser que a guia com otimismo na sua vida com as seguintes palavras: é necessário vencermos a velocidade do nosso dia a dia para encontrarmos momentos de reflexão, entendimento do sentido das nossas ações, dos nossos empenhos. Para ela, é preciso se falar sobre tudo, mas com critério: política, ideologia, cultura, economia, etc. Tudo o que envolve o que se acredita que compõe a identidade de uma pessoa deve ser estudado para se aprofundar o sentido das ideias. É preciso, diz ela, colocar a condição humana no centro da reflexão. Ela explica que para deixar de ser indivíduo e para ser pessoa, é necessário aprender o ato do diálogo. É preciso desgarrar da armadura dos que defendem as próprias ideias para aprender a dialogar com o outro, que também deve se desprender de suas armaduras cheias de certezas e verdades. Caso contrário, não nascerá um diálogo, mas sim um conflito. Ser pessoa é reconhecer o outro como seu semelhante. Quando se relaciona, quebra-se a individualidade que conduz para fora do eu. Assim é possível descobrir o próprio eu no outro. A categoria indivíduo, diz, pode se transformar numa categoria pobre, abstrata e fechada, se não considerar essa dimensão dialógica. Por outro lado, a realidade pessoa é rica de identidade e de valores, estando impregnada dos sentidos das relações sociais e comunitárias. Quando a pessoa se reconhece como um ser dialógico, diz ela, dentro da perspectiva do amor vivenciado, as formas de diálogo são diversas. Uma pessoa é diálogo em si mesma, dialogando com tudo o que tem sentido para valorizar o humano. O diálogo, segundo Vera Araújo, não é trocar ideia, não é uma discussão. O diálogo é um encontro entre pontos diferentes, entre interlocutores diferentes e que pode se manifestar em profundidade na conversa. Queria ler agora sobre Vera Araújo e Chiara Lubich, um encontro de mulheres movidas pela utopia feminista cristã. Foi no âmbito do diálogo com o mundo da cultura e dos saberes que as competências excepcionais de Vera Araújo encontraram terreno ainda mais fértil. Esse diálogo nasceu em 1958, numa viagem de Chiara Lubich ao Brasil. Mulheres marcantes, estudiosas, sábias e dialógicas aprofundaram esta parceria em 1959 em Dolomitas, norte da Itália. Na época, Vera viajou para participar de um grande encontro anual da obra de Chiara Lubich em Mariápolis, ao lado do irmão Luiz Carlos e mais 4 amigas brasileiras. Diz Tereza Breda, em depoimento publicado em 24 de 5 de 2022, que auxilia a introdução do livro Ser Diálogo, fica visível a importância da figura de Chiara para as aventuras que Vera Araújo viveria a partir do primeiro encontro de ambas. No movimento dos focolares, fundado na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, Vera Araújo recebe da fundadora confirmação para continuar seu empenho de estudo e trabalho em prol da humanidade. Dessa vez, não tanto porque era sua paixão, nem por querer fazer grandes coisas, mas estudar por Deus, redescoberto como amor, pela humanidade e pela obra. A convivência no movimento dos focolares deu a Vera, igualmente, uma visão singular sobre as práticas de fé. Sua vida tem servido de exemplo para aqueles no Brasil e no exterior que se inspiram na sua obra intelectual para avançar com os estudos sociológicos sobre redes de solidariedade nos campos religiosos e comunitários. Logo, Vera Araújo foi chamada a concretizar, por sugestão de Lubich, o entendimento do movimento como inundações de luzes, de fé, de solidariedade, de amor concretizado no cotidiano. Lubich se inspirou em um texto de João Crisóstomo, grande padre da Igreja grega, que teria afirmado que o Espírito Santo entrava em todas as realidades como uma inundação de luz. Chiara identificou esse penetrar de luzes como uma metáfora válida em vários planos, nos saberes, na cultura, nos novos conceitos e nas novas ideias. Em 1999, Chiara, explicando essa realidade das inundações, dizia: "E eu pensei em nosso tempo atual, no qual o ideal está chegando a todo lugar, na política, na arte, na psicologia, na economia, é como uma inundação mesmo." No ano seguinte, em 2000, Chiara convida Vera a deixar o piano para se dedicar completamente a esta nova realidade. Assim, ela se transferiu para Roca de Papa e trabalhou na realidade das inundações até voltar ao Brasil em 2015. Vera Araújo recebeu a tarefa de levar para frente este trabalho de modo a dar força e positividade em ambiente onde era colocado em evidência mais o negativo que o positivo.
Vera esteve ao lado de Chiara no início de várias iniciativas de diálogo com a economia, com a política, com a comunicação, com a educação, dentre tantas outras. Cada inundação e todas juntas, partindo da perspectiva paradigmática do amor e da comunhão, que conduziria a realizações concretas, pautadas sempre no diálogo, no acolhimento de toda a diversidade, na amorosidade e na prática cotidiana. Por isso, ela foi convidada em 2000 pela fundadora dos Focolares a se dedicar totalmente à disseminação de uma nova cultura inspirada no carisma da unidade e impulsionada pelo diálogo com a sociedade. Logo, Vera Araújo foi chamada a concretizar a inspiração em vários lugares, na universidade, na igreja e na rua. Foi com esse espírito que Chiara escreveu uma carta dirigida ao movimento inteiro, no qual ela convidava a fazer nascer uma cultura nova que fosse capaz de traduzir a mensagem dos Focolares para amplo diálogo com as instituições da sociedade contemporânea. Focolare, em dialeto, significa o local da casa onde todas as pessoas se encontram no inverno para se aquecer no frio, para conviver, dialogar e compartilhar a vida em unidade. Nesta busca de ampliar redes de produção acadêmicas, Vera Araújo impulsionou a criação do Grupo Internacional de Pesquisa Social One, que hoje é composto por uma ampla gama de intelectuais da sociologia, do serviço social, da psicologia e da filosofia, entre outras disciplinas. Para ela, não se tratava apenas de gerar estudos e de produzir informações. Para ela, o fundamental era desenvolver um método de escuta da realidade e das pessoas que fosse capaz de captar experiências de vida e de fazer circular essas experiências mediante uma dinâmica de participação e de reciprocidade. Podemos dizer que foi deste campo de ação do iluminismo católico que Vera se inspirou para ampliar o diálogo entre religião e ciência, o que terminou com a fundação do Grupo de Pesquisa Social One. Hoje, este grupo é composto por diversos intelectuais que se comprometem de levar em frente e disseminar uma experiência de vida fundada em prática de reciprocidade e de solidariedade, de estudo e de confronto por meio de uma dinâmica dialógica, de escuta recíproca e abertura. Ao lado dos ensinamentos, Vera assessorou Chiara nas múltiplas viagens relacionadas nos 5 continentes, onde o movimento foi se espalhando. Também representou o movimento em encontros e congressos internacionais históricos, como o reencontro com o representante do movimento nos países do bloco soviético e do bloco capitalista após a queda do Muro de Berlim, ou ainda a iniciativa de acompanhar as decisões da 4ª Conferência dos Bispos da América Latina de Santo Domingo. Naquela ocasião, o Papa pediu a Chiara Lubich para enviar um especialista do movimento e doutrina social da Igreja, e a escolha do nome de Vera Araújo foi imediata. Em 1991, na sua viagem ao Brasil, Chiara lançou a Economia da Comunhão. Vera tinha permanecido na Itália, mas acompanhou de longe a revolução que esse projeto provocou no mundo inteiro. Ao retornar à Itália, Chiara convidou Vera para que ela apresentasse esse projeto, começando pela Argentina, seguindo para as comunidades do movimento espalhadas no mundo e para muitas universidades na Europa e na Ásia. Enfim, outro item, conferências e participações, diálogo de ciência da fé e ciência do mundo, a renovação dos saberes. É importante lembrar que a participação de Vera em diversos eventos que marcam os avanços do movimento religioso católico na busca de organizar uma vivência comprometida com a justiça social na vida cotidiana das pessoas comuns. De modo geral, podemos organizar as participações de Vera em 3 tópicos centrais, segundo a leitura do material, em 3 tópicos centrais que se articulam entre si de modo recíproco. Primeiro tópico, ciclos de divulgação da economia da comunhão. Segundo tópico, conferências para fortalecer os movimentos pela paz e pela fraternidade. Terceiro, intervenções em favor da democracia e da sociologia das relações amorosas no cotidiano. Na primeira tópica, chamada Ciclo de Divulgação da Economia da Comunhão. Neste primeiro tópico, vemos que Vera Araújo participou em mais de 20 congressos, simpósios e palestras sobre a economia da comunhão, como, por exemplo, aqueles do 3º Congresso Internacional Ambiental Change and Social Integration Perspective in Europe, Universidade de Lublin, Polônia, em 95. Congresso da Economia da Comunhão, Universidade Católica de Santiago, Chile, em 1999. Simpósio da Economia da Comunhão, enfim, várias outras tem aqui relacionado no texto final, que eu vou deixar sobre essa tópica do ciclo de divulgação da Economia da Comunhão. Na segunda tópica da participação de Vera, vemos conferências para fortalecer os movimentos pela paz e pela fraternidade. Nessa segunda tópica temática, Vera produziu artigos e documentos interessantes, como Uma Sociologia para os Novos Tempos, Roma 2012, Relações Sociais e Fraternidade, Paradoxo Modelo Sustentável, Roma 2010, L'amore ao tempo della globalizazione versus un nuovo conceito sociológico, Roma 2015.
Nesta segunda tópica, vemos que ela também participou em mais de 20 atividades, valendo registrar sua participação como especialista em doutrina social da Igreja na 4ª Conferência dos Bispos Latino-Americanos, Ceilã, em São Domingo, em 1992. Igualmente relevante citar sua intervenção na Assembleia da Conferência Mundial das Religiões para a Paz, em Dobogoko, na Hungria, e sua participação no Fórum de Direitos Humanos, em Buenos Aires, em 1998. Tem outra relação, está relacionada aqui no texto, que depois você vai ter acesso, uma série de outros elementos. E a terceira tópica, desta segunda tópica ainda, vale registrar 2 ações que tiveram presença inteira de Vera. A criação do Centro de Estudos Santa Caterina para a Unidade dos Povos. Sobre ele, diz ela, quando estava na Itália, trabalhei em estreito contato com Gino Giordani, um político italiano de destaque, membro da democracia cristã, profundamente comprometido com a paz mundial. Ele havia contribuído para a redação da Constituição italiana e era muito respeitado. Bom, então, essa é a primeira criação do Centro de Estudos, nessa segunda tópica, referente à Conferência para Fortalecer os Movimentos pela Paz e Fraternidade. Ainda tem, nessa segunda tópica, em 1959, a fundação oficial do Centro, que se estabelecia como uma plataforma para a unidade dos povos. A terceira tópica, Vera, eu estou passando assim meio rápido, considerando a quantidade de informações, para poder, mas depois todo mundo são informações, são tantas que eu estou resumindo, porque senão a gente vai passar o dia todo, não? Na terceira tópica, são intervenções em favor da democracia e da sociologia das relações amorosas no cotidiano. Nesta terceira tópica temática, Vera Araújo produziu artigos e documentos interessantes como Ser Diálogo, Um Caminho Possível em um Mundo Polarizado, em 2022, A Cultura do Doar, em 2000, A Fome no Brasil e no Mundo, em 2022. Nesta terceira tópica, vemos igualmente sua ativa participação em temas que tocam as questões da política e das práticas afetivas em inúmeras intervenções, podendo ser celebrados aqueles na cúpula regional para o desenvolvimento político e os princípios democráticos na Unesco, em Brasília, em 2007, ou aqueles sobre construtores da democracia no Congresso Unidade e Pluralismo da Conferência Episcopal Angolana, em Angola, em 2005. Tem outros temas na Espanha, na África, em Roma, na Itália, no Brasil, dessa terceira intervenção de Vera em favor da democracia, em favor de uma sociologia das relações amorosas. Vale lembrar, nesta terceira tópica, a criação de uma escola para mulheres leigas. Diz ela sobre o nascimento da Escola de Formação para Mulheres Leigas. Em 1961, Chiara me convidou a passar um tempo na Itália. Cheguei em julho e encontrei todos em plena atividade. Durante todo o verão, ocorreram encontros para aqueles que desejavam aprofundar a experiência do carisma da unidade. Jovens, idosos, trabalhadores, mães de família e crianças. No final do verão, ficou claro que era necessário estruturar um caminho de formação mais estável para acolher as numerosas adesões. Nasceu assim a ideia de criar a Escola de Formações Estáveis. A escola era muito inovadora porque devemos considerar que eram mulheres leigas e, na época, na Igreja Católica, existiam apenas 2 universidades abertas para mulheres. As únicas universidades pontificiais para mulheres eram Maria Assuna, hoje LUNSA, e Maria Regina, hoje Ateneu Pontifício Regina Apostolorum. Foi assim que fui nomeada uma das professoras da escola e não retornei mais ao Brasil. A primeira escola foi inaugurada com 14 alunas provenientes de diferentes países, italianas, francesas, alemãs e brasileiras. Já no ano seguinte, a escola acolhia 40 alunas. Com o passar dos anos, o número de participantes cresceu rapidamente. A experiência formativa era intensa, acompanhávamos pessoalmente o caminho de cada uma, oferecendo aulas sobre história, sociologia, teologia e cultura. Ao refletir sobre aqueles anos, guardo a memória de um período único, em que um grupo de jovens, vinda de contextos diferentes, se formavam com entusiasmo, construindo juntos algo novo. A obra de Vera é de uma grande fecundidade bibliográfica, em termos de livros e artigos. Em termos de livros, Vera Araújo publicou 10 livros e 6 participações em livros, dentre os quais vale destacar. No ano de 2016, pela editora Harmattan de Paris, publica Culture of Peace, The Social Dimension of Love, livro que explora o amor como um princípio fundamental para a cultura da paz. Em 2015, publica em Roma a obra O Amor em Tempos de Globalização, para o novo conceito sociológico, em diálogo com Luc Boltanski, Michael Barrow, Ana Maria Campanini, Axel Honneth e Paulo Henrique Martins. Neste livro, os autores propõem um novo conceito sociológico de amor, explorando seu papel no contexto da globalização. No ano de 2014, Carisma, História e Cultura, uma leitura interdisciplinar do pensamento de Chiara Lubich em Roma, oferecendo uma análise interdisciplinar do pensamento de Chiara Lubich, combinando sociologia, teologia, economia, política e direito.
e como os insights de Lubick podem responder aos desafios contemporâneos, propondo soluções que visam construir uma sociedade mais igualitária e unida. Ainda também Compartilhando o Uso dos Bens, outro livro, onde explora o conceito de partilha de bens, analisando as implicações morais e econômicas de uma prática social que promove a justiça e a igualdade. Sobre os artigos e revistas acadêmicas e crônicas, vale lembrar que Vera tem quase 60 produções entre artigos acadêmicos e crônicas, dentre os quais Ágape e Mudança em 2020. Em 2013, tem Dentro e Além da Complexidade, Reflexões para uma Cultura de Unidade. O artigo, o outro, Que Tipo de Pessoa e Que Tipo de Sociedade para a Economia da Comunhão, publicado em 2012. Ainda em 2012, do Nordeste Brasileiro, uma mensagem de paz, Helder Câmara, destacando o profundo comprometimento de Helder Câmara com a paz e a justiça social. Ainda em 2012, o artigo Economia da Comunhão e Comportamentos Sociais examina o projeto Economia da Comunhão, como um modelo de superar a cultura da acumulação e promover comportamentos sociais e econômicos orientados para a partilha e solidariedade. Ainda o artigo intitulado O Carisma da Unidade e a Sociologia, de 2012. Testemunhos de amigos e amigas próximas que não podemos deixar, coletamos, que é importante para registrar, são testemunhos de vida. Né? Silvia Cataldi, professora de Sociologia e metodóloga italiana. Eu era uma jovem estudante matriculada na Faculdade de Sociologia quando encontrei Vera Araújo pela primeira vez. Lembro perfeitamente daquele dia, um encontro dedicado às desigualdades sociais e aos desafios do nosso tempo. Ela falava com paixão e clareza, entrelaçando teoria e vida real, de uma forma que me fazia o coração bater mais rápido. Assim que ela terminou sua intervenção, eu e outra colega nos olhamos eletrizadas. Sem pensar duas vezes, corremos até o palco para alcançá-la. Antes que ela fugisse, pegaram Vera ainda no palanque. Sem pensar duas vezes, corremos até o palco para alcançá-la. Precisávamos conversar com ela, pedir-lhe um conselho. Somos estudantes de Sociologia, dissemos entusiasmadas. Amamos essa matéria. O que você nos aconselha? Vera sorriu com aquele brilho nos olhos que é característico dela. Estude bem a metodologia da pesquisa social, ela nos disse, porque sem um método sólido, até as ideias mais bonitas correm o risco de se perder. Depois, acrescentou algo que não esperávamos. Mas, acima de tudo, vivam intensamente. Leiam de tudo, romances policiais, ensaios contemporâneos e vão ao estádio assistir ao jogo de futebol. Como eu dizia no início, a diretoria do esporte tem que ser avisada que tem um novo grupo, não, de torcedores se formando aqui. Bem, vendo a nossa expressão surpresa, ela riu e explicou, porque é vivendo que se observa realmente a sociedade. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha memória. Sociologia não era apenas uma disciplina a ser estudada, mas uma maneira de estar no mundo, com os olhos abertos e o coração atento. Vera, com sua capacidade de unir rigor e vitalidade, me ensinou algo que nenhum livro poderia me transmitir. Seu depoimento da Silvia Cataldi, que hoje também está organizando o Grupo de Trabalho 12, inspirado pela Vera, na Associação Internacional de Sociologia, abrindo uma discussão sobre o amor na sociologia e na sociedade. Segundo outro depoimento de Rosalba de Martis, doutora em Serviço Social. A amizade com Vera é um dos dons mais preciosos que a vida me reservou. Sua capacidade de se relacionar com pessoas tão diferentes entre si, de deixar uma marca profunda em quem a encontra, é algo extraordinário. Também em mim ela deixou uma impressão indelével. Há um episódio que nunca esquecerei. Eu estava passando por um momento difícil, um câncer havia me atingido e os tratamentos longos e desgastantes estavam colocando à prova meu corpo e minha alma. Justamente nesses meses, Vera estava deixando a Itália para voltar ao Brasil. Para mim era uma separação dolorosa. Sentia a necessidade de sua presença, de sua fé inabalável, de seu otimismo sempre realista, de seu afeto sincero. Um dia o peso do medo havia se tornado insuportável. Eu me trancara no quarto, incapaz de compartilhar com alguém aquela sensação de desorientação que me sufocava. O futuro me parecia um túnel sem saída, e as lágrimas escorriam sem cessar. De repente o celular tocou. Era Vera. Ela me ligava do Brasil. Tinha acabado de terminar um trabalho sobre um texto de Chiara e queria me ler o que havia escrito. Justo para mim. Por quê? Fiquei honrada e tocada por essa partilha. Lembro-me de cada palavra daquele texto, reflexões profundas sobre a dor, sobre a morte e sobre a vida que não passa. Enquanto ouvia, sentia algo mudar dentro de mim. A escuridão começava a se dissipar como a névoa sob o primeiro sol da manhã. Vera estava lá, do outro lado do mundo, e, no entanto, mais próxima do que nunca. Sua capacidade de se fazer próxima, de habitar a dor do outro sem medo, é um dom raro.
e aquela ligação, aquele pequeno grande milagre de proximidade, é o momento que guardarei para sempre. Depoimento de Henrique Cambon, teólogo e sociólogo argentino. Toda vez que Vera Araújo conduzia um encontro do Social One, havia algo de especial no ar. Não era apenas a qualidade do debate, nem a profundidade das análises que surgiam, era o ritmo, um equilíbrio feito entre essencialidade e concretude, entre entusiasmo e método. Os encontros eram produtivos, mas nunca exaustivos, intensos, mas sem excessos, e se encerravam com a mesma pontualidade com que havia começado. Era impossível não perceber como essa dinâmica refletia sua própria maneira de ser, uma mistura rara de paixão latino-americana e sobriedade acadêmica. Vera conseguiu unir o fogo do entusiasmo com a disciplina do pensamento científico, conduzindo discussões que não apenas acendiam novas perspectivas, mas sempre deixavam espaço para uma lucidez rigorosa. Seus colegas acadêmicos, seus alunos, sabiam disso. Nele, admirava a capacidade de manter alta atenção intelectual sem cair na dispersão, o calor humano sem perder a objetividade. Vera incorporava o princípio central da sociologia, compreender a realidade sem trair sua complexidade, buscando sempre aquela verdade que não fosse apenas teoria, mas experiência vivida e compartilhada. Aí, num depoimento de Tiziano Vecchiato, presidente da Fundação Zancano da Itália. Lembro-me que, na época, eu era consultor do Ministério das Políticas Sociais quando encontrei Vera. Foi um amor à primeira vista. Fui convidado para um congresso e o tema era fraternidade como paradoxo ou modelo sustentável. Não era apenas o tema que me atraía, mas a atmosfera que se respirava. Eu tinha inúmeros contatos políticos e acadêmicos, mas percebia que, muitas vezes, por trás das palavras, não havia nada realmente profundo. Aqui, no entanto, havia um pensamento inspirador, que ia além da superfície. No final do congresso, me aproximei de Vera. Disse a ela que havia ficado impressionado com a abordagem tão diferente do que eu havia encontrado até ali. Foi então que surgiu a ideia de fazer um percurso contínuo, ou seja, de nos encontrarmos com um grupo de sociólogos para pensar e elaborar propostas juntos. Manter um compromisso regular de reflexão não era fácil para mim. Eu tinha uma infinidade de compromissos, mas decidi participar. Aqueles encontros marcaram o nascimento do Social One. Toda vez começávamos com uma leitura, porque para nós era como uma meditação, uma reflexão profunda. Nem sempre era algo explicitamente espiritual. Às vezes era uma reflexão de um pensador contemporâneo, mas sempre dava início a um pensamento comum, a uma troca que se desenvolvia espontaneamente durante o restante do encontro. O que me impressionava era a leveza com que as ideias surgiam e se entrelaçavam, como se fôssemos movidos por algo maior do que nós mesmos. Lucas Galindo, que está aqui presente, sociólogo e metodólogo pernambucano. Antes da conclusão, esse depoimento do Lucas, pernambucano do interior, da família pobre, vindo do campo e da fábrica, estava fazendo meus primeiros passos no caminho nunca antes imaginado da vida acadêmica. Quando fui aprovado em uma seleção para o mestrado com uma bolsa para estudantes estrangeiros na Universidade de Florença, era o ano de 2005. Diante do gigantesco desafio de realizar a formação naquele centro de excelência, precisava escolher um tema inovador, no qual eu acreditasse, para possibilitar minha sobrevivência e horizontes futuros. E o tema seria o amor como categoria científica para as humanidades. Naquele momento, li sobre Vera Araújo e imediatamente entrei em contato com ela, que, com grande generosidade e abertura, acolheu e animou aquele menino a seguir adiante. Nos infinitos contatos que se seguiram até hoje, me apercebo em cada momento com Vera este magnífico equilíbrio entre grande inteligência e perspicácia, unida à genuidade de uma humanidade leve e amorosa. Veja a grandeza e a simplicidade de um ser humano completo. Vera é para mim não somente amiga e guia, mas também inspiração e esperança numa sociologia pública, comunitária, engajada e, portanto, no mundo melhor e mais unido. Conclusão. A vivacidade de um pensamento circular e coerente entre o espiritual e o social. Em 2015, Vera retornou definitivamente ao Brasil, onde reside na Mariápolis, Santa Maria, próxima à cidade de Igaraçu, em Pernambuco. Ali, ela continua com seu trabalho incansável na promoção do diálogo, oferecendo sua experiência e competência para fortalecer os sentimentos de esperança no mundo mais solidário, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Deste breve relato fica registrada sua intensa e incansável busca de promover ações de valorização de uma fé humanista verdadeira entre espiritualidade e fé. No campo da academia, é relevante observar seu compromisso com uma abordagem multi- e transdisciplinar, e que coloca a pacificação como meta central. Mesmo tendo vivido várias décadas fora do Brasil, Vera Araújo, em seus escritos e conferências, conseguiu dar visibilidade aos problemas estruturais do contexto latino-americano e, em particular, do Brasil.
Questões como desigualdade social, discriminação racial, de gênero, violência e instabilidade econômica e política constituem temáticas recorrentes em suas análises do mundo atual. Contudo, Vera Araújo não só analisa e coloca em luz as chagas da humanidade. Em toda a sua vida, de forma ainda mais potente desde seu retorno ao Brasil, ela indica caminhos, traz esperança, oferece uma nova visão da realidade, iluminada pelas perspectivas da unidade e de uma nova relacionalidade articulada com a natureza mais profunda do ser humano. Em todo esse tipo de dedicação à missão da organização do movimento dos focolares, ela contribuiu para construir sólidos alicerces enraizados no percurso humano. O permanente diálogo com Chiara Lubich desembocou em uma impressionante fecundidade de temas abordados de modo profundamente humanístico e, ao mesmo tempo, marcados pelo pioneirismo que nasce da fé e amor por uma humanidade que seja fundada nas inundações do saber e da fé na unidade. Há traços comuns a todos os escritos de Vera. Devemos registrar sua permanente atenção na promoção de uma humanidade iluminada pelas perspectivas da unidade e da relacionalidade, que substanciam a natureza mais profunda do ser humano. Nos referimos aqui a um amor gratuito e capaz de dissolver o conflito destrutivo para valorizar a diversidade humana como base de uma inclusão verdadeira na construção da unidade da paz. Ao final desta homenagem, fica o voto de que Vera Araújo tenha vida próspera e que continue oferecendo sua inteligência lúcida e seu coração amoroso para trazer esclarecimentos para as novas gerações, que tomam responsabilidade de levar adiante a tocha do amor no campo acadêmico das intervenções práticas da vida social e religiosa. Finalmente, para concluir, gostaria de agradecer ao UFPE pela acertada decisão de conceder este título de doutor honoris causa Vera Araújo, honrando sua inestimável contribuição para uma sociologia do amor e para uma prática amorosa que é testemunhada por uma vida de dedicação para ações compassivas e solidárias. Agradeço igualmente a todas as pessoas que conheceram a trajetória de Vera Araújo e que deram testemunhos importantes para se organizar este laudatio, como são os caros Luca Galindo, Marcolino, Silvia Cataldo, Genari Ório, Maria José, Andresa, Betânia, Zé Augusto Suragi, Jefferson e tantos outros. Muito agradecido. Gostaríamos ainda de agradecer a presença de Maria Amélia Tavares de Sá e Anderson Silva Lima do Nascimento, adolescentes da Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, e Rafael Ícaro Gadelha, do CEL Sistema do Lino de Educação. Dando continuidade a esta solenidade, anunciamos a leitura pelo magnífico reitor, professor Alfredo Gomes, do termo indagativo à senhora Verônica Ana Ramos de Araújo. Por proposta apresentada por um conjunto de servidores, professores, ouvido o Conselho Universitário e aprovado por unanimidade, na condição de reitor desta universidade, consulto a senhora Verônica Ana Ramos de Araújo, Vera Araújo, se aceita receber o título e grau de doutora honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, confirmando diante das autoridades universitárias e demais convidados aqui presentes. Diante do magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Alfredo Macedo Gomes, dos ilustres membros do Conselho Universitário, das autoridades em geral e público presente, eu, Verônica Ana Ramos de Araújo, declaro que aceito o honroso título e grau de doutora honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, prometendo honrar este título e grau a mim outorgados. Assim prometo. Pode sentar, reitor, senhora Verônica. Anunciamos a trasladação das vestes talares pelo cerimonial da UFPE.
A samarra é uma vestimenta das vestes doutorais próprias do cerimonial universitário. Remonta ao cerimonial multissecular da Colenda Universidade de Coimbra, da qual as universidades brasileiras herdaram as tradições do protocolo acadêmico. As samarras são específicas nas cores das áreas do conhecimento, neste caso azul, ciências humanas. Neste momento, faremos a leitura do ato que concede o título à senhora Verônica Ana Ramos de Araújo. Ato número 4, de 2025. Ementa. Outorga o título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco à senhora Verônica Ana Ramos de Araújo. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco, no uso de suas atribuições e de acordo com o estabelecido no artigo 33, inciso 8 do Estatuto da Universidade, e, considerando a proposta apresentada por um conjunto de servidores professores da UFPE, Amaro Henrique Pessoa Lins, Ana Maria de Barros, Ana Monteiro Costa, Andresa Daniela Pontes Lucas, Felipe Augusto Barreto Campelo de Melo, Francisco de Souza Ramos, Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, José Augusto Suragi Monteiro, José Carlos Cavalcante, José Jefferson do Rego Silva, Junô Cornélio Matos, Maria Betânia Silva, Maria José de Matos Luna e Paulo Henrique Novaes Martins de Albuquerque, e aprovada por unanimidade no Conselho em sessão realizada no dia 18 de dezembro de 2024. Considerando que Verônica Ana Ramos de Araújo, diante de seu engajamento e dedicação às causas sociais e de seu compromisso com as causas humanitárias ao longo de toda a sua vida, contribuiu com a sua produção intelectual e influenciou diversas gerações em diferentes países. Resolve conceder a Verônica Ana Ramos de Araújo o título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, dado e passado no auditório Reitor João Alfredo, reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, no 13º dia do mês de março do ano 2025. Vai assinar esse ato o professor Alfredo Macedo Gomes, reitor. Então, neste momento, anunciamos a concessão do título pelo magnífico reitor. Solicitamos todos da mesa, fiquem de pé. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que me são conferidos, eu, Alfredo Macedo Gomes, presidente dos Conselhos Superiores e reitor da Universidade Federal de Pernambuco, concedo a Verônica Ana Ramos de Araújo o título de doutora honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, podendo a agraciada fazer uso de todos os direitos e prerrogativas inerentes a este título e grau. Assim a concedo. Neste momento, o magnífico reitor assina o ato e o diploma, juntamente com a senhora Verônica.
Podem se acomodar, por gentileza. Então, assim, anunciamos a palavra da mais nova doutora honoris causa da UFPE, senhora Vera Araújo. Ela vai fazer daí. Ilustre professor, reitor magnífico, Alfredo Macedo Gomes. Egrégios professores, amigos, amigas, irmãos, meus familiares, senhoras e senhores. O professor Paulo Henrique Martins já disse quase tudo. Ou melhor, disse tudo e algo mais. Porém, talvez eu diga algumas coisas que são iguais às que ele diz. Mas agora vou dizer com o coração. Antes de tudo, agradeço pela honra que me foi concedida, certamente inesperada. Porém, me seja concedido de explicar ao senhor reitor, ao conselho acadêmico e a todos os presentes os motivos desse meu agradecimento e os sentimentos que ele provoca no meu coração. Mais de 60 anos atrás, ainda muito jovem, num dia inesquecível, galguei a escadaria da renomada Faculdade de Direito do Recife. Carregava uma bagagem cheia de sonhos e emoções, mas, sobretudo, de expectativas e de esperanças. Como dizia o professor Paulo, nasci e me criei na Vila Operária de Camaragibe, onde meu pai era chefe da contabilidade da fábrica de tecidos. A minha era uma família numerosa e unida, fundada em sólidos princípios religiosos e morais, entre os quais a honestidade funcionava como o 11º mandamento. O meu contato com a pobreza e a desigualdade foi, portanto, real, compartilhada com os amigos e colegas de escola, filhos dos operários da fábrica. Daí, logo enxerguei na carreira jurídica o caminho melhor para me empenhar por um mundo com condições de vida mais justas. Quando a minha família se transferiu para o Recife, tudo se abriu. Recife era a grande cidade, que oferecia muito: cultura, história, consciência social, liberdade. Eram aqueles os tempos nos quais nós, jovens, estávamos engajados naquela atmosfera de mudanças radicais que explodiria na década sucessiva, 1968. A Faculdade de Direito, os 4 anos que participei, me proporcionou, além de um sólido conhecimento jurídico, 3 certezas. A convicção que normas sadias e justas são uma ferramenta indispensável para uma sociedade harmoniosa, inclusiva e igualadora. Que o conhecimento e o saber não são negociáveis para realizar na sociedade mudanças radicais. E que os direitos humanos nunca podem ser mercadejados em nome de qualquer ideologia. Anos, portanto, positivos, de luta e de muito estudo, com professores de altíssimo perfil. No fundo do coração, porém, permanecia uma questão aberta. Com quais valores preencher a luta, o percurso? É no meio desta situação que um acontecimento viria a mudar o curso da minha vida. Através do meu irmão, que havia estudado em Roma, vinha conhecer 3 jovens, 2 mulheres e um homem, focolarinos, que tinham chegado aqui no Recife. O encontro com eles foi para mim o clássico Eureka. O que encontrei? O valor supremo, antigo e sempre novo, conhecido e ao mesmo tempo desconhecido, até que não se torna o próprio respiro, o ágape, o amor desinteressado e oferecido, puro dom. Eu vi o ágape entre eles, que criava uma relação inimaginável, harmoniosa, feliz, e que se derramava sobre todos aqueles que encontrava. Eureka! Eram cristãos.
e estavam procurando viver a boa notícia que Jesus de Nazaré trouxe, hoje, no nosso tempo e nos seus desafios. Alguns meses depois, me encontrei num avião rumo à Itália, no coração das montanhas Dolomitas, onde essa gente estranha encontrava-se para vivenciar uma convivência na cidade nova, a Mariápolis, onde a única lei era o ágape. Uma experiência inesquecível e marcante, que mudou os meus antigos projetos em um projeto novo. Chiara Lubick, iniciadora dessa lúcida loucura, me convidou para participar totalmente ao seu objetivo de um mundo unido e fraterno. Na sua longa vida extraordinária, ela teve inspirações significativas para atualizar o seu sonho nas diversas áreas da existência humana. Por isso, percorreu os 5 continentes, encontrando personalidades e gente comum em tribunas acadêmicas e de instituições internacionais como a ONU, a Unesco, o Conselho da Europa. Pelo seu trabalho incansável e inovador, recebeu doutorados nas diversas áreas do saber, da parte da Universidade de 3 continentes, prêmios de variadas instituições e ainda cidadanias honorárias de inúmeras grandes e pequenas cidades pelo mundo afora. Tive a graça de compartilhar e de trabalhar com ela com todas as minhas forças em alguns desses projetos. Para isso, completei a minha formação acadêmica, como eu já dito, do professor Paulo, concluindo o curso de Direito na Espanha e frequentando o curso de Teologia em Roma e a Faculdade de Ciências Políticas em Direito Sociológico em Florença. Um desses projetos foi e é a já conhecida Economia de Comunhão, a EDC. Uma verdadeira inspiração no campo da economia, broto de um longo convívio com a realidade brasileira de pobreza e exclusão. Uma ideia simples, tão simples que eu mesmo no início não percebi imediatamente nem o sentido profundo, nem as consequências. Foi só quando vi o vídeo de Chiara, que explicava a EDC em São Paulo, a comunidade do movimento, que a luz se acendeu, que a ficha caiu. Num segundo, eu entrevi e vislumbrei a importância e os efeitos. Daquele momento, junto com outros autores, entre os quais Luigino Bruni, que por anos foi o responsável da EDC Mundial, tive inúmeras ocasiões de transmitir essa realidade em muitos países e continentes, em muitas universidades, entre as quais esta, que hoje me honra, em seminários e encontros de gente comum e de empreendedores. Mas o que é a EDC, em poucos acenos? A economia de comunhão consiste em orientar a empresa a constituir-se como uma comunidade produtiva, altamente responsabilizada e motivada, solidária com os excluídos, os marginalizados e os necessitados. Isto realiza-se com a repartição dos lucros obtidos em vista de um tríplice objetivo: um terço para os necessitados, um terço para a formação de homens novos, comprometidos com a cultura da partilha, e um terço para o incremento da empresa, para o seu desenvolvimento e consolidação. A EDC, vivenciada hoje em centenas de empresas, promove um salto de qualidade, não só nos relacionamentos pessoais, mas também na organização do trabalho e nas escolhas da produção dos bens. Para atuar a EDC, se faz necessário uma guinada antológica, hoje urgente como nunca. Uma mentalidade nova, qualificada, consentânea aos desafios de hoje. E a vivência da cultura da partilha, da dádiva, do dom, tendo como objetivo a comunhão, elevada à categoria econômica. A EDC não é só um projeto prático, mas no decorrer da experimentação se vai delineando uma nova teoria econômica, que já se entrevê em doutorados, cátedras universitárias, convênios, simpósios e seminários, além de publicações e debates acadêmicos. Estou falando de enxertar na economia uma dimensão diversa, alta, não só geradora de bens materiais, mas ator eficiente no âmbito da sociedade civil, na qualidade de vida das pessoas, incidindo sobre a sua dignidade e, em última análise, sobre a sua maturação. A EDC leva a sua contribuição, ainda pequena, mas robusta, para a superação desta economia de mercado capitalista, hoje mais do que nunca insuficiente,
degradante e inumana. Ela, a economia de comunhão, se acontece e, quando acontece, punge e atormenta. Me permito narrar 2 pequenos fatos que vivenciei propagando a EDC e que mostram o impacto que produz. Em um encontro com algumas dezenas de empreendedores em Buenos Aires, num café da manhã, depois de ter falado sobre a EDC, um cidadão, que depois eu soube ser o representante da Danone no Brasil, se aproximou e me disse: "A senhora é louca, mas infelizmente tem razão." Em outro momento, encontrei alguns empresários e banqueiros em uma sala da ONU, em Nova York. Quando terminei de falar, um banqueiro veio me saudar e me disse: "Se eu tivesse a coragem de atuar o que a senhora disse hoje, os meus ganhos iriam dobrar." O método utilizado para a construção de um mundo mais unido e fraterno foi e é sempre o diálogo, entendido como forma de relações autênticas e geradoras de maiores e melhores saberes e práticas humanizadas e humanitárias. Nesse sentido, Chiara mesma vivenciou e iniciou diálogos no campo ecumênico interreligioso com pessoas com convicções não religiosas e com o mundo da cultura, entendido em sentido amplo, acadêmico e popular, que ocupou a última etapa da sua vida. Em 1998, em uma das suas muitas viagens ao Brasil, ela teve mais uma grande intuição, ou inspiração, que comunicou em uma carta circular, onde dizia, entre outras coisas: "É necessário dar vida a uma ciência verdadeira que dê dignidade científica a quem deve demonstrar com os fatos e signifique uma verdadeira vocação para aqueles que nela se engajam de alguma maneira." Com muitos outros e outras companheiras e companheiros de viagem, senti-me particularmente convocada. É iniciada uma tarefa em âmbito econômico, político, jurídico, pedagógico, artístico, esportivo. A sociologia se enucleou, junto com os teóricos do serviço social, em Social One, Ciências Sociais em Diálogo. Um ponto de encontro, uma comunidade de vida, de estudo, de pesquisa, formada por pessoas de endereços teóricos muito diferentes, com atividades sociais em instituições públicas e privadas, mas todas desejosas de formar um grupo coeso e unido, através da prática exigente do amor ágape. Foi e é um longo aprendizado, onde chegamos a individuar o ágape como amor social, que podia apresentar-se como um conceito sociológico, crítico das deviações sociais e portador de ferramentas capazes de enxertar no tecido social vida nova, relações positivas, generativas, para contribuir ao renovamento. Ou seja, a sociologia como fermento. Nesse aprendizado, tivemos a possibilidade de conversar e debater sobre nossa pesquisa com sociólogos de fama internacional, como Axel Honnel, Arpad Sarkozai, Michael Buravoy, Liuk Boutaski, que muitos nos inspirou com seu volume L'amore e la giustizia como competência. Com Paulo Henrique Martins, ilustre professor desta universidade, que sempre nos acompanhou e nos sustentou. De todos estes professores, recebemos críticas construtivas e estímulos para continuar na pesquisa e na enucleação. O nosso estudo partiu também nas pegadas de Pieterin Sorokin, no seu texto The Walls and Power of Love, volume que traduzimos para a língua italiana com o título Il potere dell'amore, e de Max Weber, Giddens, Beck, Bauman e muitos outros. Iniciamos também investigações de casos, evidenciando como o amor social é já presente na sociedade. Para isso, criamos, em parceria com a Universidade de Salerno, um instrumento de pesquisa, o World Love Index, para uma análise quantitativa do amor na sociedade. E assim, chegamos à definição do ágape social. O professor e sociólogo Genário Iório
um dos iniciadores, com alguns outros, comigo, de Social One, recolhendo todo o estudo feito, assim definiu o ágape. É uma ação, relação ou interação social, no qual os sujeitos excedem em dar, em receber, em não dar ou não fazer, em omitir, excedem todos os seus antecedentes e, portanto, oferece mais do que a situação exige, com a intenção de gerar um benefício. Podemos, assim, sublinhar que o ágape é uma ação, uma praxis, que não é utilitária, porque não exige retorno, não tem como base a justiça, porque não pede retribuição ou equidade, e não é nem mesmo solidariedade, que implica uma adesão a princípios condivididos. Portanto, o que define o ágape é a excedência, o dar aquilo que não se espera. Excedência que se observa na intensidade da ação, que visa sempre o bem do outro, que pode durar pouco ou muito tempo e que não contabiliza, não faz contas. O conceito de ágape social já foi aceito e publicizado pela Associação Internacional de Sociologia e se tornou, assim, parte do léxico sociológico. Nesse nosso tempo, caracterizado por um processo de aceleração, com tudo aquilo que implica, o ágape social pode introduzir um germe e um princípio de desaceleração que favorece a reflexão e a serenidade necessárias para um bem viver. Permitam-me concluir compartilhando um momento e uma experiência preciosa da minha história. Em 2005, tive a oportunidade de viajar para a África. A minha meta era Luanda, a capital de Angola, que desde sempre eu sentia como parte de mim, nordestina mestiça que sou. A guerra civil que explodiu depois da independência de Portugal, em 1975, foi longa e fratricida, com inúmeros mortos e a destruição do país. Em 2002, com a morte de Savimbi, líder de uma das facções em luta, terminaram os combates e José Eduardo dos Santos, da facção vencedora, formou um governo do qual era presidente, com uma Câmara de Deputados única, com 220 membros, provenientes de vários partidos. Uma espécie de governo de salvação nacional, mas não ainda de reconciliação. O presidente prometeu eleições livres dentro de um certo prazo. O episcopado angolano, em parceria com a Universidade Católica e com a Universidade Pública, criou o Movimento Pro Pace, para preparar o país para a democracia. Foi essa instituição que organizou o congresso, intitulado Construtores da Democracia, Unidade e Pluralismo, tendo como público-alvo os deputados, os ministros e os funcionários da pública administração. Chiara foi convidada para fechar o evento e, não podendo fazê-lo à causa de compromissos anteriores, perguntou se podia mandar alguém de sua confiança. Foi assim que me encontrei muito emocionada no avião da Air Portugal, rumo a Luanda, e pensando que experimentaria sentimentos fortes. Na verdade, a minha expectativa não se realizou. E eu me perguntava o porquê. Depois de 3 dias, me tomou uma sensação totalmente diversa. Bem-estar, serenidade, impressão profunda de ter feito uma longa viagem e de ter chegado em casa. Mas voltemos ao Congresso. Dias intensos de relações e debates, sucedendo-se no palco oradores africanos e europeus, a discorrer de democracia nas suas várias articulações. O debate era intenso e apaixonante, com perguntas e intervenções ao redor das possibilidades presentes e futuras do país.
Às vezes, o clima se fazia tenso, nervoso. E assim chegamos ao último dia. O meu tema tinha como título Unidade e Pluralismo. Quando o presidente me deu a palavra, havia uma atmosfera de dispersão, como acontece no último dia de um longo congresso. Iniciei aumentando um pouco o tom da voz e, pouco a pouco, consegui ganhar a atenção do público. No meu tema, procurei evidenciar a íntima ligação que existe entre unidade e pluralismo num contexto de democracia e indicava 4 valores fundamentais para um êxito positivo: a enucleação e a vivência de uma cultura do dom, de uma cultura do diálogo, de uma cultura da comunicação, de uma cultura da fraternidade. Pouco a pouco, a atenção crescia visivelmente. Terminada a explanação, uma chuva de perguntas, de clarificações sem fim, coroada por um aplauso final rumoroso, com a sala inteira de pé. Naquele momento, havia unanimidade. Vencia a união e, com ela, a esperança. Ficava a tarefa a ser executada segundo a vontade, o esforço e o empenho de todos e de cada um nos anos que seguiam. Muito obrigado por me terem escutado com tanta atenção. Desejo a todos a luz da esperança e a esta universidade, que me concedeu esta honra de ser distribuidora da luz da sabedoria, que é o sal de todo saber e de todo conhecimento. Obrigado. Obrigado. Nós agora vamos convidar a todos e a todas para assistirmos a um vídeo com fotos enviadas por diversas pessoas e organizado pelo professor Suruagi. Dando aula no piano. Grupo da Escola Bar, do Instituto Conquiara. Buenos Aires.
Nós vamos convidar Inaldo Félix dos Santos, da Escola Santa Maria de Igaraçu, para fazer a entrega de uma homenagem à senhora Verônica. Então, nós convidamos a senhora Ana de Fátima Matias para ler uma mensagem do movimento dos focolares. Na pessoa do magnífico reitor, professor Alfredo Gomes, saúdo a todas as personalidades acadêmicas e também as pessoas aqui presentes. Eu vim aqui representando a presidente do movimento dos focolares no Brasil, que não pôde estar presente. É uma mensagem, Vera, simples, mas carregada de todo o nosso afeto, gratidão, reconhecimento. Não? Caríssima Vera, estamos muito felizes com o doutorado honoris causa que você recebe hoje. Este é reconhecimento pela sua vida doada, pela luz branca, do carisma da unidade de Chiara Lubich, para que ela deixasse a sua marca no pensamento humano. E nesta homenagem está contemplada também toda a obra de Maria, o movimento dos focolares. Em nome de gerações de pessoas que você ajudou a formar, em profundo agradecimento a Deus e a você, nós nos unimos a todos os presentes para celebrar juntos este momento de festa. Com grande reconhecimento, Márvia Vieira, presidente do Movimento dos Focolares no Brasil. Uma gratidão infinita de todos nós. Convidamos para a sua fala o professor Amaro Lins. Bem, bom dia a todos presentes, quase boa tarde. Quero cumprimentar meu querido amigo, magnífico reitor, professor Alfredo Gomes, na sua pessoa, cumprimentar todos os membros da mesa, os participantes presentes aqui à cerimônia. E, de modo particular, Vera, eu quero lhe cumprimentar e parabenizar você e os seus familiares que estão aqui presentes e dizer da minha imensa alegria de estar aqui hoje. E essa alegria já começou há algumas semanas atrás, quando Suruagi, como eu conheço, né, Augusto, ele me perguntou: Amado, nós estamos propondo o título honorífico da universidade, doutor honoris causa, a Vera, você gostaria de se integrar a esse grupo? E eu disse para ele: olha, eu não só gostaria, como faço questão, e é uma grande honra. E mais feliz ainda, reitor Alfredo, agradeço mais uma vez a sua generosidade de me convidar para esses momentos da universidade, porque como ex-reitor e membro dessa comunidade, cada dia que participo de uma cerimônia dessa, fico mais orgulhoso dessa instituição. Orgulhoso pela sua grandeza, pelo seu papel transformador da sociedade. E a universidade, quando hoje confere um título tão importante, principalmente nas áreas humanas e sociais, ela tem a oportunidade, Vera, de se homenagear. E, como você colocou, o conhecimento é um instrumento de transformação da sociedade e transformação do indivíduo. É o individual e o plural, como você tão bem colocou. E essa universidade ela não é mais reconhecida por essa área, porque muitas outras áreas elas aparecem todos os dias na televisão, que ela gera
capital, ela gera algo importante, formação de recursos humanos, mas é essa área que gera um conhecimento essencial, que é a construção do humano na sociedade e que nós nunca podemos nos distanciar. E tem um fato ainda mais, que agrega ainda mais a importância de eu estar aqui hoje. Eu conheci Vera, eu era jovem, faz muito tempo já. Eu conheci Vera também muito jovem, não é? E ela morava lá perto da minha casa, porque minha irmã mais velha entrou junto com ela, naquele mesmo momento, no movimento dos focolares, não é? Então, a saída de minha irmã de casa muito nova foi um evento que até hoje impacta a vida de toda a família. E Vera, ela, junto com essas jovens, dedicaram sua vida, não é? Ao amor ao próximo, esse ágape que você coloca tão bem, que nos une a todos como essa grande humanidade. Vera, fico realmente feliz e emocionado de estar aqui hoje. E eu disse a Paulo Henrique, você fez uma apresentação magnífica do currículo de Vera, mas quem você realmente é muito maior do que isso, pela sua dedicação, pela sua humanidade. Vera, muito obrigado por permitir a essa universidade lhe conceder esse título honorífico. E nós ficamos muito felizes, que vida longa, que você possa dar ainda muitas contribuições para a construção dessa nova sociedade, Vera. Parabéns. Anunciamos o pronunciamento do magnífico reitor, professor Alfredo Gomes. Para mim, foi de surpresa. Mas eu não posso deixar de aproveitar desse momento, antes de tudo, cumprimentar o magnífico reitor Alfredo Gomes, que já expressou os laços de amizade que nos unem, além dos laços institucionais que nossas universidades estabeleceram na busca permanente de uma universidade, um espaço engajado com as demandas, as necessidades e como instrumento de busca de respostas a essas demandas e necessidades. Aqui estou, Vera, não como reitor de uma universidade, mas como um eterno aprendiz de suas lições, de seus ensinamentos. Alguém que, assim como Amaro, muito jovem, teve a oportunidade de conhecê-la e de perceber a grande contribuição que você, ao interpretar Chiara Lubich, transformar o seu pensamento na dimensão cultural, na dimensão das diversas áreas do conhecimento, fazendo mostrar a todos nós que o carisma da unidade, para além da dimensão espiritual, possui também a dimensão transformadora da sociedade, quando encarnado de maneira efetiva e de maneira dedicada, como realmente uma missão, um desígnio, algo que dá sentido à vida daqueles que o abraçam. Nosso abraço é também em nome da SES UNITA, universidade que, muito recentemente, também passou a estar vinculada ao movimento dos focolares, à obra de Maria, e que para nós é motivo de muita honra, mas também de muita responsabilidade, porque nos conduz à direção também de encarnação na área acadêmica deste mesmo carisma que arrebatou a você, que arrebatou a mim, que arrebatou a tantos que estão aqui presentes. Portanto, não é na dimensão apenas honorífica, mas, sobretudo, na dimensão da responsabilidade que assumimos também nesta condição. E parabenizar a Universidade Federal de Pernambuco, e o faço na pessoa do reitor, do magnífico reitor Alfredo Gomes, pela concessão desse título, porque, como já mencionado, dignifica igualmente esta casa que também me formou, esta casa da qual, na Faculdade de Direito do Recife, fomos colegas,
assim dizendo, ainda que em tempos diferentes, mas que ainda hoje, e a partir de hoje, também com a concessão do título que lhe faz, repercute e repete e mostra para o futuro o que também anseia esta universidade, de uma universidade sempre mais engajada e comprometida com os grandes valores, os grandes princípios que norteiam a busca de uma sociedade sempre mais solidária, igualitária e em busca desta unidade acima de tudo. Muito obrigado a todos e todas. Parabéns, Vera. Reitor, antes do seu pronunciamento, por gentileza, a gente queria convidar uma representante da família, que veio até nós querendo fazer uma fala. E aí a gente convida a Ana Tereza. Bom dia a todos. Magnífico reitor, professor Alfredo, todas as autoridades presentes, todos vocês. Bom, já que foi mostrado muito o lado acadêmico da minha tia Vera, em nome da família, tem uma parte aqui presente, minha tia, irmã dela. Eu queria dizer, tia, que além dessa honraria, né, desse título, a gente é muito grato por ter a senhora na nossa família. Que quando a senhora estava nesses longos anos lá na Itália, que se programava para vir para o Brasil, a gente ficava muito ansioso para ter a senhora por aqui. Mas sabíamos que era sempre a pacificação que estava chegando. Se tivesse algum problema na família, algum desafio, alguma coisa mal resolvida, tia Vera chegava com a palavra amena, pacificadora, cheia de sabedoria, cheia de amor. Às vezes corrigia, às vezes abraçava, mas sempre com muito amor, com muita cautela, porque nós somos uma família de mulheres meio apavoradas, né? Então, às vezes, as irmãs tinham, né, uns probleminhas. Todas pequenininhas assim, mas um pouco bravas. E aí tia Vera vinha pacificar, vinha com aquele ensinamento todo, e era sempre uma alegria tê-la conosco. E por mais que fizesse falta a sua presença física durante os longos anos lá na Itália, quando a senhora vinha aqui, preenchia de uma forma tão potente que a sua distância física era sentida, mas de uma forma mais amena, porque cada visita sua era recheada de muito amor, de muita alegria. Minha mãe, que não está mais aqui, irmã de tia Vera, ficava muito feliz com a vinda dela. Ela não está fisicamente, mas como ela está dentro de mim, ela está participando desse evento também, e está muito feliz. Então, eu queria só trazer um pedacinho do outro lado de tia Vera, que sempre foi esse símbolo que é para muitos de vocês, de amor, de pacificação, de trabalhos sociais. Ela sempre foi esse símbolo de amor e pacificação para nós também. Então, muitas vezes, a gente se pergunta, será que essa pessoa é assim também na vida pessoal dela? Será que ela é assim também na família dela? Sim, ela não é fake. Tia Vera é assim também na nossa família. Muito obrigada por esse título, muito obrigada por essa homenagem, muito obrigada por vocês estarem aqui. É um sinal de que ela é muito benquista. E nós queríamos dizer também que ela é muito importante para nós, muito preciosa. Tá? Obrigada a todos. Vamos ouvir agora a mensagem do Dom Dino. Eu começo como um padre, um bispo, eu estava acostumado a fazer irmãos e irmãs. Porque Vera falou muito sobre a sociologia, que não é somente uma ciência, mas é um estilo de vida, né? Então, eu
como vocês estão vendo, não estou com nenhum discurso preparado. Me chamaram para falar, me convidaram. Então, foi Vera que me inspirou. Quando você contou um pouco a história daquele congresso lá da paz, lá em Luanda, no fim falou de esperança, não foi? E aí me inspirou porque me lembrei que estamos no ano do jubileu da Igreja Católica, né? E o tema que o Papa nos deixou, peregrinos da esperança, né? Então, para que serve esse encontro? Para que serve este título? Para que serve esta capacidade de dialogar? Serve para animar a nossa esperança. O mundo em que vivemos é um mundo complicado, difícil, desafiador, mas como peregrinos da esperança, somos pessoas que sempre procuram avançar, continuar, não parar, né? A vida é assim, não se pode parar nunca. E Vera nos ensina também isso, que não se deve parar, porque eu sei que moramos lá no mesmo lugar, a Mariápolis, Santa Maria. Eu vejo que muitas vezes falam de mim que viajo, mas ela viaja muito mais. Porque ela vai fazer palestras, encontros, reuniões, e falar de bispo para baixo, tudo. Então, obrigado, Vera, obrigado à Universidade Federal, e a todos vocês que aqui estão, porque querem fortalecer a esperança, porque querem fortalecer a sabedoria, né? Porque querem continuar a peregrinação. Ninguém de nós pode parar. Cada um de nós é responsável por um mundo novo, um mundo com sabedoria e esperança. Obrigado. Então, ouviremos agora um pronunciamento do magnífico reitor, professor Alfredo Gomes. Eu vou iniciar aqui fazendo uma saudação a algumas pessoas queridas que estão aqui, especialmente a professora Conceição Lafayette, que é diretora do Cefis, e quem foi responsável pelo parecer, né, que foi levado ao Conselho Universitário sobre esse título de doutora honoris causa. Então, bom revê-la, minha querida. Saudar também a prefeita de Igaraçu, né, Elcione Barbosa, que está aqui conosco, né. Bom revê-la, prefeita. Mandar um grande abraço aqui para a nossa querida reitora Socorro, né, em nome aqui de Tássia Silva, professora Tássia Silva, e para Padre Pedro, reitor da Unicap, representado aqui por Paula Maciel. Eu vou improvisar, obviamente, né, que nessas situações o reitor vai ter que improvisar, né, Paulo? Fazer uma fala improvisada. A Mário já sabe como é isso, bem direitinho. Mas, particularmente, me chamou a atenção nesse momento, né, uma frase que o professor Paulo leu, viu, Vera, que dizia assim: compreender a realidade sem trair a complexidade. Bem, gente, que coisa profunda, né? Porque eu acho que quando se aborda temas, né, tão complexos como unidade e pluralismo, dentre outros, tem esse desafio de como você compreender, tá certo? A realidade, né, uma situação tão complexa, múltipla, plural como ela é. E isso me chamou particularmente a atenção, né, aqui pelo auditório, né, porque vocês estão aqui há todo esse tempo, ninguém arredou o pé, né, prestando atenção demais nas falas, né, com maior respeito. Há um entendimento implícito aqui na presença de cada um e de cada uma, né? Ou seja, tem uma corrente aqui estabelecida, né, de uma forma belíssima. E é muito bom, né, muito bom nesse momento, poder testemunhar, né, no momento em que a Universidade Federal de Pernambuco concede a uma mulher, né, e tem sido poucos os títulos que nós fizemos isso, a gente precisa fazer essa reparação também, enquanto universidade, né, concede a uma mulher pensadora, engajada no processo de transformação social, né, que é Vera, essa
essa coisa tão belíssima que está presente, que eu acho que é uma parte, né, uma expressão concreta desse amor social, né, que ele não é apenas para reverenciar e paralisar a gente, né, mas para motivar, portanto, a se engajar em outros processos de transformação, né. Então, a minha fala é basicamente isso. Eu poderia compartilhar, por outro lado, e eu estava conversando com o padre ali antes, que eu sou da cidade de Oricuri. E minha mãe, viu, gente, eu já disse isso também para a cirurgia, etc., ela queria que eu fosse padre, viu, Paulo? E essa coisa tem a ver hoje com a roupa que eu estou usando. Esse pessoal, de vez em quando, diz, Alfredo, está onde? Eu disse, não, eu sou reitor, calma. Né? Então, não, tem uma... Então, é próximo, né? Porque, na verdade, são duas instituições que têm uma trajetória de séculos de coexistência. A universidade, por certo tempo, né, ela foi regulada, aí, eu acho que a expressão é essa, e tutelada pela igreja, até um determinado momento em que ela ganha o seu estatuto, né, e autonomia e segue, portanto, nesse processo. Mas convivem e se tornaram... pelaquilo que faz socialmente, extremamente imprescindíveis e necessária aos alicerces de toda e qualquer sociedade, né? Não podemos prescindir, portanto, dessas duas instituições. Mas eu ia dizer assim, só para finalizar, que quando eu ia à igreja, na Euricuri, eu sempre tive medo, né, de me chamar para falar lá na igreja, porque o argumento de autoridade é de uma potência que requer, portanto, né, um processo diferente. E na universidade eu fui ficando mais à vontade para fazer isso. Aqui tem o argumento da autoridade, mas ele deve ser colocado em perspectiva, né, porque tem que estar fundamentado em determinados elementos diferentes, obviamente, né, do argumento presente na igreja. Então, era uma coisa que eu sempre via com muito respeito, né, e não queria transpor, portanto, esse processo, né? Então, há uma história presente, a universidade, nesse sentido, se sente extremamente honrada, né? Uma história belíssima, uma construção social, né? De uma, eu não sei, de uma atora, né? De uma atriz social, de uma pessoa que construiu uma trajetória de enorme contribuição para que nós possamos entender o mundo, mas, sobretudo, que é necessário transformar em face, né, gente, em face das profundas injustiças sociais que perduram, né, na nossa sociedade e muitas outras. Então, ficamos muito felizes, né, em estar fazendo esse momento, essa solenidade. É uma grande honra para a universidade, uma grande honra. Obrigado por aceitar, né, depois de ter ouvido aqui o termo indagativo, né, a fazer parte da nossa comunidade, né, na qualidade de nossa doutora honoris causa. Nós vamos pedir para a mesa ficar de pé para a gente tirar uma foto oficial, por gentileza. Então, nós pedimos que todos permaneçam em seus lugares para a saída da agraciada, juntamente com a comissão de honra. E os cumprimentos serão oferecidos lá no hall de entrada aqui do auditório. Vamos aplaudir a doutora honoris causa.
Então, agradecemos a presença de todas, de todos, e com a permissão do magnífico reitor, damos por encerrada esta solenidade. Boa tarde.